Vamos falar um pouquinho sobre economia misturado com política. O relator do arcabouço fiscal, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse hoje que pode apresentar um parecer sobre as novas regras fiscais já na semana que vem. Havia uma previsão anterior de que isso fosse apresentado, esse relatório fosse apresentado nesta quinta-feira, o que não se configurou. Enquanto isso, outros partidos articulam modificações na proposta, entre eles o PSD. E sobre esse assunto, conversamos agora com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, um prazer estar falando no Jornal da Jovem Pan. Daniel, Lívia, muito obrigado. Falamos há algumas semanas justamente sobre isso, né, deputado? Mas, na ocasião, o senhor nos apresentava um projeto de autoria do senhor, trazendo uma proposta alternativa de nova regra fiscal. Mas depois que o PSD se encontrou com o relator da proposta que foi desenhada por Fernando Haddad, houve uma sinalização do partido de apoio a essa proposta, desde que sugestões apresentadas pelo partido, pelo PSD, fossem ouvidas e, se possível, acatadas. Queria que o senhor destacasse algumas dessas principais sugestões que foram apresentadas. Olha, Lívia, são, na verdade, 3 principais sugestões e que não diferem muito daquilo que é a média do que tem sido a discussão entre os parlamentares. A primeira delas é não ter mais aumento de impostos, ou seja, que o arcabouço tem um compromisso com a carga tributária neutra. Nós estamos com a carga tributária mais alta, uma das mais altas da série histórica, em crescimento, e a atividade econômica não aguenta mais impostos. A gente acredita que há um limite para isso. Quanto mais impostos, menor o impacto é regressivo. Então, a primeira coisa, não ter mais aumento de impostos, já que o arcabouço fiscal, conceitualmente, ele é muito dependente de aumento de receitas. Então, esse é o primeiro ponto. E esse primeiro ponto se desdobra no segundo, controle das despesas. Mas qualificar o controle da despesa, porque o arcabouço ele vem como um limitador do total da despesa primária, ancorado, né, vinculado ao crescimento da receita, mas ele não olha por dentro da despesa. E todos nós sabemos que o orçamento da União ele é muito vinculado, muito engessado. E a despesa obrigatória ela consome quase toda a despesa total, a despesa primária. Então a gente precisa criar gatilhos, medidas de ajuste, vedações que ataquem justamente essa despesa obrigatória e que, no próprio arcabouço, com as modificações que foram feitas, ela está tendo um crescimento, às vezes, até maior do que o crescimento das outras despesas. Então, é preciso qualificar, criar gatilhos para que possa controlar também a despesa. É uma premissa que o PSD defende. E a terceira, que também é muito discutida, é a questão da responsabilização. Né? O arcabouço fiscal retirou, por exemplo, responsabilizações e sanções que tinham na lei de responsabilidade fiscal. É importante que se diga, não só a lei de responsabilidade fiscal, mas todas as regras fiscais, para que elas sejam efetivas, elas têm que ter algum tipo de responsabilização e sanção. Aqui não está querendo se dizer, o PSD não está propondo criminalizar se não bater a meta. A gente sabe que, muitas vezes, não bater uma meta de superávit, de resultado primário, você tem outras externalidades que não dependem, por exemplo, do ministro da Fazenda ou da própria decisão do presidente da República. Mas, por exemplo, para fazer sentido, inclusive com aquele segundo ponto, que é os das despesas. Se, por exemplo, não estivermos em vias de bater as metas que foram determinadas de superávit primário, e, aliás, metas que têm até uma banda de descumprimento para cima ou para baixo, enfim. Se os relatórios apontarem que não vai se bater essa meta, você aciona as medidas de controle de despesa, correto? Se o gestor não tomar essas medidas ou não aplicar, por exemplo, vedações de aumentos acima da inflação, por exemplo, que pressionam a despesa, aí sim você responsabilizaria o gestor. São responsabilizações operacionais, administrativas, né? E não por uma meta simplesmente que pode ter uma série de externalidades que expliquem não se bater essa meta. Então, isso é absolutamente razoável. Saiu um relatório fresquinho do FMI agora,
mostrando, fazendo um balanço das regras fiscais do mundo. A maioria dos países, eles estabelecem algum tipo de sanção e responsabilização porque é absolutamente razoável e ela dá um empoderamento no modelo de uma regra fiscal que se busca equilibrar receita e despesa. Pois é, agora, deputado, quais serão ou devem ser os termos nessa negociação com Cláudio Cajado, relator da proposta, e também com eventuais interlocutores do Palácio do Planalto? O apoio do partido na votação do texto do arcabouço, o apoio do PSD, estará condicionado à inclusão desses itens no projeto do arcabouço, ou pelo menos no relatório de Cláudio Cajado? O senhor já teve algum tipo de sinalização nesse sentido? Olha, nós temos conversado com o relator, com o Cláudio Cajado, e com os demais parlamentares também. Nós entendemos que o relatório do deputado Cláudio Cajado caminha para um arcabouço mais rigoroso. Nós estamos discutindo a questão da responsabilização, da sanção, do controle das despesas obrigatórias. Eu tenho muita esperança de que o relatório do deputado Cajado traga essa evolução, porque, afinal de contas, é importante dizer, o PSD é base do governo, nós somos base do governo, nós estamos trabalhando para que o arcabouço efetivamente dê certo, não só para o governo, mas para o país. Então, as medidas que foram, as premissas que foram colocadas pelo PSD são aquelas que nós acreditamos que possa ser possível o arcabouço dar certo, cumprir efetivamente as funções de equilíbrio fiscal, para que a gente possa ter, no dia a dia, a redução da taxa de juros, a redução da inflação, um espaço maior do orçamento público para investimentos, porque, afinal de contas, é isso que a economia brasileira espera. Então, a gente acredita, sim, que o relatório do deputado Cajado vai evoluir com essas melhorias, e o PSD, ele entenda essas melhorias, o sentimento é que vote praticamente de forma unânime a favor do arcabouço fiscal. Pois bem, conversamos com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a respeito dessas sugestões apresentadas pelo partido ao novo arcabouço fiscal desenhado por Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Obrigada pelas informações. Ótima noite, deputado. Obrigado, Lívia. Obrigado, Daniel. E obrigado, mais uma vez, por estar aqui no Jornal da Jovem Pan. Legal. Grande abraço, deputado.